graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para rendermos ao Senhor louvores. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu quero que você, aonde você estiver, na sua casa, aonde você estiver, você possa fechar os seus olhos, adorar o Senhor conosco. Que nós possamos ser igreja, mesmo não estando na igreja. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é presente, ó Pai. O Senhor não precisa de 4 paredes para que possa ser presente nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o começo, é o meio, é o fim, Jesus. E nós temos certeza que o Senhor não perdeu o controle, ó Pai, diante dessa crise. O Senhor nunca perdeu o controle, nunca vai perder o controle de nada, Pai. Que nós possamos ter a plena consciência de que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, de que Teu Espírito consola os nossos corações, de que Teu Espírito intercede, ó Pai, com gemidos inexprimíveis, ó Pai, pelas nossas vidas, e que nós possamos ter a consciência da Tua soberania, Jesus, e que o nosso coração, ó Pai, ao encontrar essa graça, essa grandeza, essa soberania do Senhor, Pai, possa se quebrantar na Tua presença, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque é na simplicidade, ó Pai, na santidade, é na beleza da Tua majestade que nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Olho para
Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de paz para conosco. Nós vamos adorar e exaltar o nome do Senhor nesse momento. Eu queria que você, bem feliz aí na sua casa, você pudesse adorar conosco durante esse cântico que nós vamos cantar. Amém?
precisar do amor de Deus. Eu quero que você, mais uma vez, durante as semanas em que nós estamos acompanhando esse vírus, nós possamos ter em mente que Jesus está ao nosso lado, de que Jesus vai à frente, de que Jesus é o único e soberano Deus das nossas vidas. Nós possamos buscar incessantemente, cada vez mais, esse Deus que quebra muralhas, esse Deus que destrói as montanhas para nos encontrar, e que nós possamos entender que nós dependemos de Deus. Amém? Queria cantar mais uma vez esse refrão. Cante ele com todo o seu coração aí da sua casa. Nós vamos cantar também. Amém? Boa noite, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pelas bênçãos, pelo seu cuidado sobre nossas vidas. O Ministério de Louvor trazendo aí para nós também esse momento de adoração tão importante e fortalecedor para nós nesse tempo de quarentena. Precisamos cantar, precisamos nos envolver cada vez mais na presença de Deus, no louvor, na adoração, porque quem canta, seus males espanta, como diz o ditado, e é fortalecido, porque se alegra no Senhor. Paulo diz, ao escrever aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, mesmo diante desse período em que nós estamos recolhidos em nossas casas, vamos trabalhar na nossa mente, na nossa emoção, no nosso coração, para que a gente não fique deprimido, para que a gente não fique muitas vezes aí cabisbaixo, porque não estamos passeando, não estamos encontrando amigos, não estamos encontrando os irmãos da igreja, mas é importante que você se encontre com o Senhor em adoração, louvor, para que Ele traga ao seu coração também toda essa força, essa estrutura emocional que a palavra de Deus e a presença de Deus nos proporciona. Quero convidar você nesse momento para que a gente leia um salmo de Davi, que faz neste salmo uma oração tão bonita para livramento. Salmo de número 40. Gostaria de convidar você para uma breve reflexão neste salmo, uma linda oração que Davi faz. Então leiamos, salmo de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Até o versículo 4 por enquanto. Que Deus fale ao nosso coração nesse momento e que nós possamos ser fortalecidos pela palavra de Deus. Vamos orar nesse instante? Senhor Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra traz diante de nós força, traz diante de nós a capacidade de vencer todos os obstáculos que surgem diante de nós pela fé. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e também te pedimos que o Senhor, pela palavra, venha fortalecer a Tua igreja nesse momento, reunida em suas casas, e que ali em suas casas possa também receber do Senhor a palavra de fé, a palavra de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este Salmo 40, Davi o escreveu para agradecer a Deus por uma grande libertação, por um livramento realmente grandioso na sua vida. Ele, do verso 1 até o verso 10, ele procura enfatizar a sua gratidão por esse livramento de Deus. Também, do verso 11 até o verso 17, Davi, nesse mesmo salmo, ele pontua a necessidade de Deus continuar abençoando-o, porque ainda teria que enfrentar muitos problemas pela frente. Por isso, eu quero convidar você para refletir conosco, através desse salmo, sobre a fé que nos tira do poço e nos faz prosseguir. A fé que nos tira do poço e nos faz prosseguir. Davi realmente teve uma experiência de estar no fundo do poço e passando por várias perseguições, por vários problemas. Em outras palavras, Deus tirou Davi do fundo do poço, e era o mesmo que também esse Deus que abençoaria Davi no transcorrer da sua existência, durante todo o restante. Após essa grande experiência de perseguição e sofrimento, Deus continuaria também a abençoar a Davi na sua existência. Tudo precisaria, ou seja, tudo dependeria dele manter a sua fé viva na presença de Deus, a sua fé em Deus, fé nas promessas de Deus. Davi precisava da fé que foi então provada nesse período de sofrimento. O Salmo 40, ele faz parte, inclusive, de um grupo de salmos muito conhecidos nossos, Salmo 23, Salmo 150, o Salmo 40 também é um dos salmos assim muito conhecidos, A maioria das pessoas, até pessoas que não são cristãs, tem já também algumas palavras do Salmo 40 na sua mente, no seu coração, porque realmente é um salmo muito bonito, uma oração de gratidão a Deus pelo livramento do Senhor. Então é um salmo muito conhecido também. Davi foi o rei mais amado de Israel, reinou durante um período de 40 anos, foi o próprio Deus que o escolheu, que o chamou, foi o próprio Deus que o abençoou, que o aprovou. E se você recordar um pouquinho comigo, vai lembrar do momento em que Davi foi escolhido, do momento em que Davi foi ungido rei. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 13, em diante, nós vemos o profeta Samuel mostrando a Saul que Deus o havia rejeitado nas seguintes palavras: agora, porém, o seu reinado, Saul, não permanecerá, pois o Senhor
escolheu um homem segundo o seu coração, Davi. O Senhor já o designou para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandado do Senhor. Todos nós sabemos que Saul desobedeceu a Deus e assim enfrentou toda essa consequência. E Deus havia escolhido então Davi. Em quase todos os momentos da sua vida, Davi sempre esteve ao lado do Senhor. Escreveu quase a metade de todos os salmos que nós temos hoje. Inspirados por Deus, Davi, através destes salmos também, trouxe palavras de adoração, de gratidão, de louvor, palavras que também veio comunicando a graça de Deus a muitas outras pessoas. No entanto, aqui no Salmo 40, o que lemos é que Davi esteve no fundo do poço do desespero, como ele diz aí, tremedal de lama, no versículo 2. E é isso mesmo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo ungido por Deus, mesmo sendo escolhido por Deus para ser rei, enfrentou sérios problemas e passou por longos momentos de aflição. O poço de Davi é uma linguagem figurada. Jeremias, por exemplo, esteve literalmente no fundo do poço por causa também da sua fidelidade a Deus. Jeremias capítulo 38, versos de 1 a 6 diz assim: ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo? Assim diz o Senhor: todos os que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome e doenças, mas os que se renderem à Babilônia viverão. A recompensa deles será a vida, eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército de Babilônia, que a conquistará. Então, esses oficiais, os oficiais ali de Israel, foram então ao rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nossa nação. Então o rei Ezequias, ou o rei Zedequias, concordou e disse: faça o que quiser com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias da sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio, um poço que estava na prisão. O poço pertencia a Malaquias, ou Malquias, membro da família real. Não tinha água dentro desse poço, mas havia uma camada extensa no fundo de lama, pelo qual Jeremias ficou atolado nessa lama durante um bom período. A verdade que nós percebemos, meus amados irmãos, é que nem mesmo os mais piedosos servos de Deus, escolhidos por Deus, consagrados por Deus, estão imunes à aflição e dores. No caso de Davi, no salmo em questão, não há motivo para a gente crer que o poço que ele cita tenha sido literal. Aliás, ele mesmo descreve esse poço como sendo o poço do desespero, onde os seus dilemas emocionais pareciam sufocá-lo como se fosse um atoleiro, uma lama. É bom saber, inclusive, que esse poço que Davi se refere não é literal, porque assim há
motivos, então, para crer que a situação se assemelha ainda mais a nós. Ou seja, Davi, de certa forma, a sua experiência de dor e sofrimento, que ele cita estar no fundo do poço, não sendo literal, serve também para nós nos comparar diante das nossas lutas, das nossas dificuldades também, com um fundo do poço, uma lama, ou seja, algo que nos traz, né, toda essa aflição. A pergunta que talvez possa fazer para os irmãos pensarem então, qual é o seu poço de desespero? Em que atoleiro de lama você pode ter se envolvido? Davi, por exemplo, já havia caído no poço da lama do pecado. Davi também esteve por muito tempo no poço da lama da derrota, sim, porque por muito tempo ele foi derrotado, por exemplo, pela maldade de Saul. Ele precisou viver fugindo, refugiado no deserto. Davi também foi derrotado como um pai que não teve sabedoria para conduzir a vida dos seus filhos, e na verdade Davi, ele foi perseguido pelo seu filho Absalão, que o caçava como se Davi fosse um animal para o matar. Outros poços nos quais também nós podemos cair são, por exemplo, o poço da lama dos hábitos escravizadores, né? Comida, bebida, ira, ansiedade. Só quem vive nestes buracos de lama sabe também o quanto eles são sufocantes, o quanto eles trazem aflição, o quanto eles promovem angústia e sofrimento. A vida no fundo do poço, no atoleiro de lama, no sofrimento, não é fácil e não poupa ninguém. Assim não poupou Jeremias, não poupou Daniel, não poupou Davi, não poupou também o apóstolo Paulo e muitos outros homens e mulheres de fé na história da igreja. Eu sei que é importante que nós mantenhamos uma fé firme no livramento e no cuidado de Deus, porque a fé que nos tira do poço também nos faz prosseguir. Quando Davi finalmente saiu dessa aflição no fundo do poço, da lama do sofrimento, ele imediatamente compôs esse salmo que nós acabamos de ler. E nele nós aprendemos como a fé em Deus nos sustenta diante do sofrimento. E eu quero compactar essa reflexão em três aspectos especiais aqui, em três aspectos que eu quero destacar para nós gravarmos no nosso coração, na nossa mente, que uma fé que nos faz prosseguir é importante permanecer no nosso coração. Primeiro, a fé que nos faz prosseguir, ela produz convicção de quem é Deus. Logo nos primeiros 5 versículos nós encontramos Davi dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A convicção com a qual Davi escreveu este salmo, principalmente esses primeiros versículos, é realmente impressionante. Primeiro, ele nos diz que aprendeu
diante das lutas, diante do sofrimento, das perseguições, das dores que sofreu, que temos que fazer é esperar. Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperar com paciência. Esperar com a consciência de que Deus está realmente no controle de todas as coisas. Nós temos dito aí, diante dessa pandemia, olha, Deus está no controle, Deus é soberano. Temos visto muitos pregadores, muitos pastores também, pontuarem exatamente essa convicção no nosso coração, no coração da igreja, de que Deus não perdeu o controle, Deus está no controle de todas as coisas. Mas muitas vezes nós duvidamos e começamos a entrar em desespero. Por isso a gente olha para esse salmo e diz que Davi, ele aprendeu a esperar confiantemente. Ele confiava, ele tinha convicção que o Senhor estava no controle de todas as coisas. E nós também precisamos ter essa fé, irmãos, para prosseguir. Essa fé que produz convicção no nosso coração. Não é por causa de uma tempestade, não é por causa de uma enfermidade, por causa de uma pandemia, um vírus, que nós vamos perder a nossa fé. Precisamos continuar firmes, confiantes de que Deus tem o momento certo, o tempo certo para Ele agir, e Ele está com certeza trabalhando de forma misteriosa, soberana em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso coração, para que nós possamos então ser purificados, tratados por Ele. Davi aprendeu muito sobre Deus, sobre o poder de Deus. Observe que nesses versículos aí, ele diz: Ele se voltou para mim, Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de perdição, um tremedal de lama, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, deu-me um novo cântico. Então são palavras e verbos da primeira pessoa se referindo a quem? A Deus. Deus fez todas essas coisas. Deus me sustentou, Deus me fortaleceu, Deus me deu a capacidade realmente de enfrentar toda essa lama, esse fundo do poço, esse momento de desespero, com a convicção que Ele está no controle. Amém? E Deus pode fazer isso também com você nesse momento que nós estamos vivendo. Peça a Deus que alimente a sua fé, que fortaleça a sua fé. A fé em Deus, ela é fortalecida quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus. Quando nós realmente buscamos essa vida de convicção no poder de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação à fé que nos faz prosseguir é que essa fé, ela produz convicção. O segundo aspecto é que essa mesma fé que nos faz prosseguir, também ela promove consagração. Versículo 6 em diante, Davi, ele diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseres, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Veja o que Davi está dizendo, olha só, o fato de que ele sai do fundo do poço, agora ele vai para a rocha, e vai para o santuário de Deus,
Afinal, depois de que tudo que Deus havia feito por Davi, como poderia Davi então expressar ao Senhor o seu apreço pela sua misericórdia? Davi poderia fazer sacrifícios ao altar. Davi poderia oferecer alguma oferta de sacrifício. Mas esse não era o primeiro desejo no coração de Deus, como ele menciona aí. Deus não queria rituais religiosos sem coração. Deus queria coração quebrantado, sincero, verdadeiro, nesse momento de adoração. Oséias, no capítulo 6 do seu livro, versículo 6, ele diz assim: quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Vejam que Oséias, profeta, menciona realmente o que Deus quer. Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Tanto é que o citado já aqui por mim, Saul, desagradou profundamente a Deus, porque ele desobedeceu a Deus e ainda se justificou dizendo que os animais que ele havia levado dos despojos, dos inimigos, era para sacrificar a Deus. Então o profeta Samuel exorta Saul e diz: olha, Deus tem muito mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios. Deus quer de cada um de nós também, irmãos, obediência. Deus tem muito mais prazer em que nós observemos os princípios estabelecidos por Ele na sua palavra para uma vida autêntica, uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã que o glorifica mais do que sacrifícios. Nós precisamos entender, então, que a fé que nos faz prosseguir, que nos tira do poço, é uma fé que produz santificação, que produz obediência, convicção. Em terceiro lugar, a fé que nos faz prosseguir também, ela traz consolação. Davi aprendeu a lição ao sair do poço. Sua fé promoveu nele esse tipo de consagração, de obediência, e que realmente o Senhor queria que ele demonstrasse. Davi consagrou-se ao Senhor ao ouvir a voz de Deus e fazer assim também a vontade de Deus, como ele menciona aí nos versículos de número 8. Agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu. Dentro do meu coração está a tua palavra. Que seja também essa postura de cada um de nós. Que a nossa fé possa trazer consagração, obediência. E também essa nossa fé possa trazer consolação. Quando o culto desse momento de adoração terminou, Davi saiu do templo para encarar os deveres, como rei que ele tinha, e ele se lembrou que ainda havia muitas lutas, muitas batalhas para enfrentar, muitos problemas para resolver. Então ele se voltou para o Senhor mais uma vez e pede com toda a confiança. A partir do versículo 11, nós encontramos assim Davi, logo depois desse momento de adoração, de reconhecimento de quem é Deus, Davi pede: não retenhas de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarda-me, ou guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem contra os males que me cercam.
as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá pressa, Senhor, em socorrer-me. Veja que Davi, ele, mesmo depois desse momento de reconhecer que Deus é soberano, poderoso, que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo diante dessa convicção no seu coração, que ele menciona logo no início desse salmo, ele ainda agora, depois de oferecer a seu louvor, sua adoração, seu culto a Deus, ele sai para enfrentar as lutas, os problemas, mas ele sai confiante e ainda clama e pede ao Senhor que o acompanhe, que o livre, porque há muitas coisas ainda pela frente. Aprendemos aqui que a adoração, a Deus não é fuga da vida, mas é a oportunidade de honrar a Deus, buscar realmente preparo para enfrentar a vida de uma maneira que renda toda a glória ao Senhor. Não podemos fugir dos problemas. Muitas vezes eles surgem à nossa frente e precisam ser enfrentados com a mesma fé, com a mesma confiança que Deus estará conosco, nos dando livramento, nos dando vitórias. E é por isso que nesse terceiro aspecto aí nós entendemos que essa fé que nos faz prosseguir, ela traz também consolo por saber que Deus está no controle de todas as coisas. Veja o versículo de número 17 do Salmo 40, quando Davi diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Amém, irmãos? Esse Deus é aquele que realmente cuida de nós. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Em toda essa pandemia, em toda essa situação em que a igreja está recolhida nas suas casas, tenho plena certeza que Deus tem cuidado da sua família, que Deus tem cuidado da nossa igreja. E que nós possamos ter essa fé, essa fé que nos faz prosseguir na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus. Essa fé que traz toda a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa fé que traz também ao nosso coração consagração, adoração verdadeira, consciente. Essa fé que nos faz prosseguir, que também nos leva ao consolo da presença e do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Que Deus nos fortaleça, nos ajude para que nós possamos passar por esse período e chegarmos lá na frente, poder contar as bênçãos, como Deus realmente nos abençoou e como nos saímos fortalecidos dessa experiência. Amém? Esse é o nosso desejo, o desejo que Deus proporcione ao seu coração, à sua vida, uma fé que tira você do poço, da lama, de tudo aquilo que traz angústia e tristeza no seu coração e te faz prosseguir. A certeza do controle soberano de Deus na sua história, na sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar nesse momento também pela sua família e que Deus esteja fortalecendo a nossa igreja, que Deus esteja conosco durante todo esse período e que seja um período breve, O nosso desejo é que possamos retornar aqui para a casa do Senhor com segurança e podermos abraçar os irmãos e poder cumprimentar os irmãos com muita alegria no coração, porque essa comunhão é extremamente importante. A própria palavra de Deus diz que é preciso também perseverar na comunhão, na doutrina, na palavra, mas também na comunhão. Que Deus nos ajude, em breve possamos juntos aqui ter a companhia de todos os irmãos. Vamos orar, que você possa aí na sua casa também acompanhar a nossa oração
e orar conosco nesse instante. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem o controle nas mãos, o Senhor tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. E o Senhor tem um propósito em tudo que o Senhor permite que aconteça no mundo, na história da nossa vida, na nossa existência. Que nós possamos, assim como Davi, mesmo diante de lutas, às vezes enfrentar o fundo do poço, na lama, na aflição, na dor, mas jamais perder a fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que essa fé se fortaleça a ponto de nos tirar desse lugar, a ponto, ó Deus, de, por meio do Senhor, sermos livres, libertos de toda essa situação que nos abate. E possamos, assim, glorificar o Senhor, tendo a certeza que o Senhor está no controle da nossa vida. Consagrando nossas vidas, obedecendo a palavra, buscando uma vida de santidade, uma vida de comunhão uns com os outros e também de comunhão com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, fortalece os laços familiares, traga paz, perdão, traga, Senhor, cada vez mais do milagre, da bênção de Deus para dentro das nossas casas. Assim como nós muitas vezes cantamos, que o Senhor possa entrar na nossa casa, trabalhar na nossa estrutura, no nosso coração e fazer com que haja em nós transformação, mudança, onde precisamos mudar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que a nossa fé seja fortalecida pelo Senhor e que nós possamos vencer esse período com a certeza que o Senhor estará sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Quero nesse momento também invocar a graça de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida nesse instante. Vamos pedir a Deus pela sua graça, sobre nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre nós e que em nossas casas possamos estar debaixo também do teu cuidado, da tua proteção. Nós necessitamos, ó Deus, do poder do Senhor sobre nós, do cuidado do Senhor sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, e que nós possamos continuar firmes na fé